Vamos lá. Passe bem para o teu coração. Dando sequência, não é, a passagem de Lucas, capítulo 11, de 29 a 32, nós podemos entender e entrar num processo de reflexão. E qual que é esse processo de reflexão que nós estamos dando sequência? Nós falamos agora dos 4 pontos fundamentais, não é, da decisão de Jonas, quando ele recebe a incumbência, quando Deus diz para Jonas, levanta-te e vá. Tá? Então veja, Jonas levantou, o primeiro passo, Jonas levantou. Então veja, é preciso que levante, saia do seu eu, saia do seu orgulho, saia do seu comodismo, da sua zona de conforto. Quer muito que Deus faça algo para você, quer muito um sinal de Deus, mas é preciso que você faça a sua parte. É preciso que você faça. Deus não pode fazer nada para você sem você. Ele só pode fazer para você com você. Não, ainda ele sendo Deus, ele faz questão de deixar, porque a palavra deles diz isso. Não é se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. João 15, versículo 7. Então veja, Deus não pode fazer nada para você sem você. Deus determina Jonas, levanta. Jonas levanta e Jonas diz para Jonas, vá. Não é? Este é um ponto fundamental. Quando ele diz para Jonas, vá, Jonas até toma a incumbência no coração e Jonas vai. Jonas vai como muitos hoje no caminho, na caminhada, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida familiar e social, não é? Então, as pessoas até vai, mas quando vai, é tomado pelo seu lado humano, o seu lado do eu sou, do eu posso, do eu mando, do eu faço. Esse lado chama-se o quê? Qual o nome que se dá? Chama-se orgulho. E por ser tomado por um orgulho, não segue o caminho traçado e pedido, que é o pedido do Criador, que está dentro dos mandamentos, que está dentro dos 10 mandamentos, que é a palavra de Deus. Então veja, no primeiro passo, Deus manda Jonas e diz, vá, Jonas levanta. Então veja, se você levanta, então você precisa entender que precisa obedecer à palavra. Mas no meio do caminho, o que Jonas faz? Jonas foge. Jonas levanta, mas por ele não traçar o caminho, ele foge. Jonas foge, Jonas toma outro caminho, foge e tenta achar no seu coração, no seu humano, o que Deus não vê, ou que Deus, na possibilidade de um entendimento de Jonas, que não ia acontecer nada, pois Deus não estava vendo, ele estava tomando outro caminho, ele não ia para Nínive, mas ele ia para outro lugar. Veja, é muito importante entender, não tem como se esconder de Deus. Não há como esconder de Deus. Não há como fazer algo e achar que Deus não está vendo. Não é? É impossível achar que se eu estou fazendo algo, Deus não está vendo. Lembro mais uma vez o que Jó disse. Ainda que eu esconda, que eu vá nas profundezas, ali o olhar do Senhor está sobre mim. Então veja, o que temos que entender é que diante da sua plenitude, da sua sabedoria, o Senhor conhece todas as coisas, como ele diz em 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor conhece a profundeza do coração. O que ele diz em 1 Samuel 16, 7? Deus diz, Samuel, Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto, e nem pela sua alta estatura, porque o que o homem vê, Samuel, o que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, mas eu conheço o coração. O Senhor, ele conhece as profundidades do nosso sentimento, das nossas razões, e antes de tomarmos atitude, o Senhor já estava vendo, não é, o sentimento da nossa alma. Veja, Jonas achou que podia fugir no segundo momento. O primeiro momento, não é, desses 4 pontos, Jonas levanta, mas e vai, Jonas até vai, mas no meio do caminho, Jonas foge de Deus. E Jonas vai se esconder de Deus num porão de um navio, e achando que ali não ia estar. E o que acontece nesse momento? Jonas é jogado no meio da tempestade. Jonas é jogado no meio da tempestade. Por ele achar que quando ele foge, Jonas é tirado do porão de navio por aqueles que estavam lá. Jonas achou que ele estava seguro, foi tirado do meio do navio e foi jogado no meio da tempestade. Quando nós fugimos de Deus e em vez de ir para o caminho certo, que nós caímos no mundo, no meio do mundo vai ter aqueles que vai nos jogar nos abismos das perdições, nos abismos
da plenitude dos pecados e das libertinagens. Tem aqueles que vêm para tirar e empurrar nós de ladeira abaixo, para tentar atrapalhar mais a forma de vida que estávamos ou estamos tendo, quando tentamos fugir de Deus e da sua palavra. Veja, quem foge de Deus fica longe da inspiração da graça do Espírito Santo. Por quê? Não se coloca água limpa num copo sujo, logo o Espírito Santo fica impossibilitado de agir, porque essa pessoa está vivendo mais um desejo de mundo do que um desejo de Deus. E por estar assim, falta a inspiração da graça, falta a inspiração da sabedoria e do entendimento e da compreensão. Foi isso que faltou a Jonas, porque ele começou a fugir de Deus. Pense, de repente, você possa também não estar fugindo do Criador. Você possa não estar fugindo daquilo que foi determinado para você. Por aquilo que de repente não foi determinado para que você pudesse ter uma mudança de vida. Jonas tomou outro caminho. Não tente tomar outro caminho. Não tente tomar outro caminho daquilo que foi determinado para você. Se dentro da sua vida profissional você foi potencializado, você é potencializada a executar, faça com exatidão, faça como se lhe foi mandado. Se dentro da sua vida espiritual é lhe pedido para fazer o certo, pregue o amor, não pregue a incumbência de trazer as pessoas diante do seu eu. Porque hoje a palavra do Senhor está sendo vendida, está sendo negociada, está colocando um preço para a palavra de Deus. Estão colocando um preço, vendendo o nome de Jesus. E errado não se vende Deus. Deus se dá com gratuidade, Deus se dá com amor. Se foi determinado para que viva a espiritualidade do perdão, perdoe. Se é viver a espiritualidade da compreensão, da reflexão, do entendimento, faça conforme a palavra pede. Faça conforme foi lhe pedido a graça pela força do Espírito Santo. Não tente ser diferente. Não tente ser diferente, e essas diferenças só acontecem quando você começa a fugir de Deus, por mais que você tente fugir, e achando que estar no caminho é um fanatismo, viver a palavra do Senhor é um fanatismo, achar que porque ora é fanatismo. O Senhor chama muitas vezes para que ele possa ter com você um encontro uma vez por semana, para que você possa ter um tempo de reflexão e que você possa beber da água viva que é a palavra e se alimentar do pão. Não é porque ele não é isso que ele diz, não só de alimento casual, não é natural vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é o sobrenatural, que é a obra do Espírito Santo. Você está compreendendo? Então é muito importante tomar esse ponto de reflexão. No terceiro momento, é quando Jonas ele desfalece lá no ventre da baleia. Jonas se desfalece. Observa que o desfalecimento de Jonas no ventre da baleia, Jonas já era o segundo porão, no meio da provação, ele foi parar no ventre da baleia. Mas no ventre da baleia, no capítulo 2, versículo 8 de Jonas, no ventre da baleia, diz assim, olha o que Jonas diz. Jonas 2, versículo 8. Jonas vai desfalecer e a alma de Jonas clama o Senhor. Versículo 8 do capítulo 2. Quando desfalecia a minha vida, Jonas já me acabei, estou morto, não é? O que deu de mim, o que aconteceu comigo? Quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós no vosso santo templo. Veja, quando desfalecia, quando Jonas achou que o nada já tinha acabado tudo, ele sentiu que o Senhor ali não adiantava ele se esconder no segundo porão. Por mais que ele fosse jogado nesse segundo porão mesmo contra a sua vontade, foi jogado no meio dessa grande provação, no meio dessa tempestade. Jonas, no meio da tempestade, reconheceu, voltou à humildade e clamou ao Senhor. É isso que temos que fazer. Se está tempestade, mesmo não importa o tempo que você caiu, quais são suas quedas, quais são as suas dificuldades, e se mesmo que você tomou outro caminho, nesse outro caminho, dobre o seu joelho, clame o Senhor diante dessa dificuldade e ele virá como ele foi a Jonas. O Senhor ouviu Jonas lá no segundo porão, no ventre da baleia.
Você está entendendo como que é fundamental ter esse entendimento de compreensão do que Jonas está dizendo? Veja, é muito importante entender, porque no versículo 10 diz assim: eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz do Senhor vem a salvação. É do Senhor que vem a salvação. Você está entendendo? Então veja, o que diz o Senhor em Isaías 59, versículo 1? O que Deus diz? Não é meus ouvidos surdos que não te ouve, e nem minha mão incapacitada para te socorrer. Mas vós colocaste entre mim e ti uma barreira. Eu não sou surdo para não te ouvir, e nem minha mão curta para não te socorrer, diz Deus em Isaías 59, 1. Mas você colocou barreira entre mim e ti. Então veja, Jonas reconheceu a sua miséria no meio da sua dificuldade, reconheceu que estava fugindo, reconheceu e voltou-se para a verdade, da verdadeira humildade, e clamou o Senhor no meio daquela provação. E Deus ouviu e resgatou Jonas e restabeleceu Jonas para uma vida diferenciada e uma vida melhor. É preciso compreender e entender o que Deus determina. Quando Deus determina, você pode até muitas vezes demorar, mas não fuja e não trace outro caminho. Não trace outro caminho. Deixe Deus seguir o teu curso e fazer por você, porque o socorro de Deus vem em socorro, como diz no versículo 10, na sequência do capítulo 2, quando ele diz: eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz ao Senhor, do Senhor vem a salvação. Então o Senhor, no versículo 11, então o Senhor ordenou o peixe que vomitasse Jonas na praia. Veja, Deus ouviu a oração de Jonas no ventre da baleia. Quantas pessoas esquecem de agradecer? Quantas pessoas não agradecem por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Deus faz? Quantos prodígios Deus já fez na sua vida? Quantas graças você já recebeu? Esqueceu de agradecer ou está achando que pelo que está passando hoje Deus não vai fazer novamente um milagre na sua vida? Deus não vai mudar novamente? Deus não vai dar uma um levantar na sua vida? Não vai colocar você novamente em ascensão? O que Deus fez ontem, Ele pode fazer muito mais hoje. Muito mais hoje. E Deus é um Deus do muito. Ele pode fazer muito mais por aqueles que perseveram, por aqueles que insistem, por aqueles que acreditam. Veja, Deus levantou Jonas novamente. Deus levantou Jonas, capacitando e potencializando Jonas para a missão. Deus capacita. Não tem aquele provérbio que diz: Deus, Ele escolhe e é Ele que capacita? Já ouviu isso? Não é? Escolhe, mas ele capacita aqueles que Ele escolhe, Ele potencializa, Ele dá para você discernimento e sabedoria dentro daquilo no qual você foi chamado, seja na sua vida espiritual, material, profissional, familiar, social, comunitária e até mesmo dentro de uma situação de prova na carne. O Senhor, Ele capacita para que a sua fé faça com que você possa alcançar grandes coisas na sua vida. Esta é a misericórdia de Deus. Deus, Ele restabelece. Deus ordenou que a baleia vomitasse Jonas na praia. Imagina como que Jonas deve ter saído do ventre daquela baleia, cheio de tantas coisas que estavam naquele ventre. A baleia vomitou. Não importa, o Senhor tira você do meio de qualquer lixo, como Ele diz a Ciro, lá em Isaías 45. Vem me pedir conta do futuro, Ciro. Vai me dizer como eu devo agir. Tirei do meio do vaso entre os vasilhames. Tirei lá do meio do lixo, em outras palavras. Então, ditar-me-ei eu dito o modo de agir. Eu vou direcionar o seu caminho, porque eu sou um Deus sem rival. Jesus é um Deus sem rival. Ele é Deus, Ele é único. Por isso, nós precisamos potencializar a nossa fé no Senhor. Não ficar pedindo ao Senhor um sinal, um milagre, mas hoje e amanhã esquece e só lembra de Deus quando a barriga dói. Entendeu? Então veja, não adianta ficar pedindo esses sinais. Jonas entra em Nínive potencializado. Jonas entra cheio de coragem. Jonas
Jonas vai clamando nas ruas e por onde Jonas passa, Jonas vai falando: converta, mude as suas formas de vida, mude os seus procedimentos, mude, porque o Senhor irá destruir isso em tantos dias. Converta os Jonas começa a pedir aquele povo: converta os corações. Não era o mesmo que João Batista pedia, não é? Mude de vida, converta os vossos corações. Jonas estava pedindo lá atrás, não é? A mesma coisa. Jonas teve que correr. Nínive, uma cidade grande. Talvez aonde o meio que você mora, a sua aprovação pode ser grande. Talvez sua família, ou no seu trabalho, a empresa onde você trabalha, pode ser grande o tamanho da sua prova, mas entenda, o Deus que ama é infinitamente maior do que tudo isso. Logo, você pode dizer para aquilo que se apresenta como grande: meu Deus é maior do que tu. Entendeu? Olha o que Deus fez. Deus fez com que a baleia vomitasse Jonas. Lembra, ainda no início da reflexão desse evangelho que tem durante esses dias, que vem dizer: quando o espírito impuro sai de um homem, ele sai para lugares áridos à procura de repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. Voltando, encontra a casa vazia, limpa e enfeitada. Diz ele então: vai buscar outros 7 espíritos pior do que ele, para tentar voltar a essa casa, para que o estado último dessa casa seja pior do que o primeiro. Você entende? Então Jonas avisava ali. Aquela cidade, aquele povo foi mudando de vida, aquele povo foi se convertendo, aquele povo foi se voltando para Deus. Então veja, o inimigo não estava tendo mais acesso à cidade de Nínive. O inimigo estava tendo que sair da cidade de Nínive. O inimigo estava sendo expulso da cidade de Nínive. Veja, o inimigo pode estar sendo expulso se você começa a ter uma conversão, que quer dizer uma mudança de vida. Logo, ele não tem mais acesso na casa em que ele estava estabelecido, a casa do ódio, do rancor, da inveja, do ciúme, das maldades, das brigas, das contendas, das ambições, dos roubos, das matanças, não é? Veja, de repente ele não tem mais acesso, ele vai procurar mais força para tentar voltar, mas aquele povo estava mudando, estava com êxito. Por quê? Porque Deus tinha potencializado Jonas, tinha capacitado Jonas. Veja, Jonas estava com o escudo da fé e da palavra. Talvez você tenha o escudo daquilo que você foi potencializado na sua vida profissional, e talvez você não está executando bem. Por quê? Porque você está escolhendo outro caminho, não como você aprendeu. Está querendo fazer do teu jeito, da sua forma de ver. Na sua vida espiritual, talvez a mesma coisa. Você compreende? Então, Deus, ele quer muito além e está indo muito além do que você imagina, do que eu imagino. Deus potencializa você, tá? Potencializa você para que você possa ir. Por isso, Jesus diz aí de 29 a 32, essa geração perversa. A geração de Nínive era uma geração perversa. Será que estamos vivendo também um mundo de perversidade? Será que não há situações de perversidade e de falta de compreensão e de entendimento? É preciso ter essa noção de entendimentos. Jonas, veja bem, foi um grande sinal para Nínive. Entenda, Jonas foi um grande sinal para Nínive. Nínive começou a ficar livre. Nínive começou a ficar livre de todas as atrocidades, de maldades, de aquelas perversidades começou a exterminar, porque o povo começou a ser tomado por um temor de Deus. Começou a ser tomado, sinal que Jonas estava fazendo o correto. Se no primeiro momento Jonas teve todos esses vacilos, mas ele entendeu, ele orou, ele clamou e Deus levantou Jonas e capacitou Jonas, e Jonas foi à cidade livre. Deus está fazendo da sua casa, pela palavra dele, sua casa fica livre, a sua vida fica livre, a sua comunidade fica livre. Às vezes numa comunidade tem muitas atrocidades de fofoca, de roubos, de matança, de vícios. Deus, pela sua oração, Deus pode libertar a comunidade e a sua casa. Deus pode libertar a sua cidade por uma oração. E foi Jonas sozinho na cidade de Nínive fazendo tudo aquilo. Você no seu bairro, na sua cidade, pode ser um escudo de Deus. Não é isso?
Deus pode estar libertando o nosso país. Qual é a palavra proclamada pelo nosso gestor hoje? Não é João 8,32? João 8,32, assim que o nosso presidente está dizendo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, Deus também pode estar libertando esse país que está vivendo como Nínive, de roubos, de atrocidades, de corrupção, de maldades, de libertinagens, né, de tantos vícios e maldades pela mídia, pela TV, quantas coisas ruins têm acontecendo. E de repente Deus levanta um homem e coloca ele com um versículo da sua evangelho, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está livrando o Brasil, como está libertando o Brasil das maldades, de tantas atrocidades, de tantas ideologias demoníacas, ideologias nefastas do demônio. O Senhor está libertando o Brasil com a palavra dele, João 8,32, chamando o povo, busque a verdade, busque Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está entendendo? Então veja, Deus pode estar libertando o país pela oração do seu povo. Mesmo que muitas vezes dentro da própria casa, dentro muitos daqueles que foram chamados pela incumbência de transmitir o evangelho da paz, mesmo muitos daqueles estão agindo como Jonas. Muitos daqueles que foram dado o bastão para anunciar o evangelho da paz, está tendo a primeira ação de Jonas no primeiro momento. Estão fugindo, achando que Deus não está vendo o apoio às ideologias nefastas do demônio que se alojou sobre o nosso país. Muitos tidos até mesmo dentro da nossa própria igreja, muitos tidos como cristão, muitos tidos como líderes da igreja, estão apoiando e buscando falar a mentira em vez de falar a verdade. Jonas tentou também se esconder e achar que Deus não estava vendo, mas Deus tudo vê, e foi colocado Jonas no meio da tempestade. Que Deus tenha misericórdia dessas almas e desses líderes, desses que se dizem profeta, que estão profetizando a maldade, profetizando a mentira em vez da verdade. Veja, sou um leigo, mas alguém que o Senhor dê um pouquinho de discernimento e entendimento para uma ótima compreensão. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito importante ter essa compreensão de entendimento para que você possa alcançar aquilo que desejas para a sua vida. Para que Deus possa fazer uma grande graça de bonança dentro daquilo que você precisa. Deus, naquele momento, quando viu, olha que interessante, Deus, quando viu o povo de Nínive se arrepender, Deus, quando viu o povo de Nínive buscar uma conversão, uma mudança, Deus se arrependeu. Diz a palavra que Deus se arrependeu. Observa, Deus se arrependeu do que ia fazer, destruir Nínive. Porque o povo ouviu a palavra de Jonas. O povo ouviu o que Jonas estava pregoando. O povo ouviu que da boca de Jonas vinha algo com autoridade. Jonas, aquele homem, falava algo diferente, algo novo, algo de mudança. E o povo foi tomando posse. Deus se arrependeu de destruir Nínive. Então, mas mesmo nesse momento, Jonas se sentiu acabrunhado, vamos dizer assim. Jonas se sentiu envergonhado porque Deus se arrependeu de destruir Nínive. Jonas, de uma certa forma, Jonas se irritou, vamos dizer assim. Jonas, até podemos dizer que houve dentro de Jonas uma irritação por Deus ter se arrependido de destruir Nínive. E Jonas se irritou. Quantas pessoas é assim? Pede tanto ajuda, pede tanto que Deus faça isso, e quando vê que Deus está mudando, convertendo pessoas. Quantos leigos, quantos missionários que muitas vezes foi usado por Deus para que tal coração, tal pessoa mudasse de vida, tal lugar, e quando a mudança acontece, ele não aceita que o Espírito Santo está sendo jorrado naquelas pessoas, naquele lugar, e ele acha muito, porque ele acha que ele é o dono da razão. Acha que porque ele recebeu a incumbência da autoridade, da palavra, o outro não pode saber mais. O Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O Espírito faz o que quer, a hora que ele quer, em quem ele quer. Assim é o Espírito de Deus. Veja, quando Deus transforma, cabe a mim, cabe a você ver aquelas pessoas que Deus usou você para falar ao coração dela. Se você vê que mudou, agradeça a Deus, que esse é o milagre. O maior milagre que existe não é
um aleijado andar, um cego ver, uma doença incurável ser restabelecida. O milagre verdadeiro é quando alguém se posiciona como mudança de vida. Quando muda de pensamento, de sentimento, de ações. Este é o milagre desejado por Deus na sua palavra. Este é o milagre que Deus sonha no nosso coração. Este é o milagre. Está entendendo? Então veja, eu quero refletir com você e ir no terceiro passo somente em 3 vídeos, não é? E quero que você agora pare nesse vídeo e não deixe de ir no terceiro para que nós terminemos, para que você possa ter uma reflexão do que diz o Senhor nesta passagem de Lucas 11, de 29 a 32, ok? Então vamos lá, vamos para o terceiro vídeo, ok? Vamos lá, até o próximo.